primeiro a gente precisava entender como que, na verdade, o impacto da reforma fez a dispersão da Bíblia pelo mundo. Então você precisa entender que os pré-reformadores, como Wycliffe, por exemplo, que desejava muito que a Bíblia fosse traduzida para o inglês e para o seu povo, ele foi condenado pela Igreja Católica, mas ao mesmo tempo a Igreja Católica nunca colocou as mãos nele, propriamente dito, para uma execução. E ele morre na sua velhice, e protegido muito também pela própria universidade onde ele trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, Wycliffe e tantos outros, como John Hus, né, Savonarola e tantos outros homens de Deus que, pré-reformadores, queriam que a Bíblia chegasse na linguagem do povo. Wycliffe, por exemplo, depois que ele morre, décadas depois, a Igreja Católica consegue colocar as mãos nele, como? Exumando o seu corpo e queimando os ossos de Wycliffe para jogar as suas cinzas no rio Swift, tensionando apagar a memória dele. Parece que isso não aconteceu porque a gente está falando de Wycliffe até hoje. Dá um salto, né? Por exemplo, John Hus, quando estava na fogueira, né? E Hus significa ganso, né? E ele falou o seguinte: hoje vocês estão aqui queimando, né? Matando o ganso, né? O Hus, mas eis que um dia brilhará o cisne. E aí, praticamente 100 anos depois, parece que ele foi envolvido por um êxtase, uma profecia na fogueira, enquanto queimava, e 100 anos depois surge o cisne, que alguns apontam para Lutero. Que é esse homem maravilhoso que fala, olha, a criança que corre, o homem que trabalha no campo, a mulher no mercado. O tradutor precisa fazer com que Moisés fale tão bem alemão que as pessoas não saibam que ele era judeu. Então veja, tornar a Bíblia acessível sempre foi um desejo, e os reformadores chegaram num tempo muito precioso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa na reforma, só mais à frente, porque a Bíblia foi traduzida assim, depois de Lutero, logo 611 línguas foram traduzidas depois dele. Foi um gatilho, né? Ele foi um gatilho para um rastilho que se espalhou. Contudo, com tantas línguas em profusão de tradução, a coisa meio que deu uma parada. Por quê? Por causa do preço da Bíblia. A Bíblia era um livro muito caro. Só para os mais abastados. Por exemplo, só quem tinha Bíblia, quem tinha educação, ou seja, quem era alfabetizado. Quem era alfabetizado? Os mais ricos. A produção da Bíblia, a Bíblia era muito cara. Então, envolvia, por exemplo, para você ter uma Bíblia em pergaminho, usando o papel, né? Aquele papel de couro, você precisava matar 3.000 cabras. Uau! Para você ter uma Bíblia escrita